E nesse mesmo som. Lucas 18, versículo 14, diz assim: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre o hipócrita e o quebrantado. Jesus ele vai começar a contar uma parábola no versículo 9, e ele tem um público-alvo, ele tem um destino fixo. Aliás, Jesus está numa série de parábolas. Aqui nós já estudamos a primeira parábola do capítulo 18, que é a do juiz iníquo, e aqui nós temos a parábola do fariseu e do publicano. Quem seria o destinatário dessa parábola? Ou quem seria o público-alvo dessa parábola? O versículo 9 nos responde. A Bíblia diz que Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros, ou desprezavam os demais. E existe nesse versículo 9 algumas palavras-chave. Entre elas nós podemos destacar o fato de que eles confiavam em si. E a palavra confiar aqui no grego significa persuadir literalmente. Persuadir. São pessoas que se persuadiram, ou persuadiram a si mesmos. E na língua portuguesa, a palavra persuadir significa levar alguém ou a si mesmo a acreditar, a aceitar ou a decidir sobre algo, convencer-se. Então, foram pessoas que se persuadiram, que se convenceram que podiam confiar em si mesmos. E aliás, se convenceram de que eram pessoas justas. E a palavra justo aqui, que vem do grego de kaios, significa justo, que observa as leis divinas, reto, justo, que guarda os mandamentos de Deus. Então são pessoas que se consideraram, pessoas que se convenceram ser justas, que acreditaram piamente na sua própria justiça. E por se considerarem justos, a Bíblia diz que eles desprezavam os demais. E agora Jesus vai pegar isso, vai levar em conta esse sentimento dessas pessoas que desprezavam os demais por se convencerem ser justas. E ele vai contar uma parábola, porque a palavra desprezar aqui significa tornar sem importância, ou desprezar completamente. Então essas pessoas, por se convencerem de que eram justas, elas estavam diminuindo o valor das demais. E aí Jesus para e vai contar uma parábola, baseado nesse sentimento. E a parábola que Jesus vai contar é a seguinte: 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, ele começa a orar para si mesmo. Interessante que Jesus faz questão de dizer que o fariseu não estava orando a Deus, ele estava orando a si mesmo. Então o fariseu vai orar a si mesmo com as seguintes palavras: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E amém, e ele termina a oração dele. E no outro canto vai estar o publicano também em pé, longe dos demais, e a Bíblia diz que ele nem ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito e orava: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Amém. E essas 2 orações
em que se concentram a lição de Jesus vão nos mostrar o padrão de dois tipos de pessoas que frequentam a igreja. O primeiro tipo é o hipócrita, que faz a oração do fariseu, que está dos versículos 10 a 12, depois o irmão pode ler com calma em casa, do capítulo 18, e a oração do fariseu era regada de prepotência. A oração do fariseu é uma oração que exalava arrogância, e sem dúvidas fazia com quem olhasse de fora ficasse até impressionado. Quem chegava na sinagoga ou chegava no templo e via aquele fariseu orar daquele jeito, talvez poderia até ficar impressionado e pensar: esse é o cara, esse camarada é fora do comum. Mas a Bíblia afirma em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que quando Samuel vai ungir o novo rei para Israel, ele chega e vê enfileirado todos os irmãos de Davi, e ele fala: esse é forte, esse é musculoso, olha o peitoral do outro, a barriga tanquinho do outro, tem que ser esse o rei. Aí Deus: para, Samuel, para, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então a oração pode ser bonita, ela pode falar de inúmeras qualidades que nós acreditamos ter, mas Deus sabe quem nós somos. E esse homem afirma que ele não era como os outros, roubadores, injustos, adúlteros, mas ele se esqueceu que a nossa própria justiça não é nada. Aliás, Isaías registra as palavras de Deus em Isaías 64, verso 6, quando Deus diz: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Deus olha para quem se acha muito justo e diz assim: não, a sua justiça para mim é como trapo de imundícia. Alguém sabe o que é trapo de imundícia? Naquele tempo não existia absorvente. Então as mulheres, durante o seu período de fluxo, elas cortavam pequenos panos, pequenos trapos, e utilizavam como absorvente para conter o fluxo mensal dela. E aí Deus olha para a nossa justiça, para a nossa capacidade, para aquilo que nós achamos ser bom, para aquilo que nós achamos ser justo, e diz: a sua justiça para mim não é nada além, e me desculpe a expressão, do que um absorvente usado. É o que Deus está dizendo sobre a justiça do homem. E desde o Antigo Testamento a Bíblia vem nos dizendo que a nossa justiça própria ou a nossa autojustiça não é nada comparada ao padrão de Deus. Em Eclesiastes 7, verso 20, o sábio Salomão diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Em Romanos 3, do versículo 10 a 12, o apóstolo Paulo vai dizer: está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E esse homem que está orando a Deus, dizendo: eu sou diferente de todo mundo, eu sou a Coca-Cola gelada no deserto, eu sou a última bolacha do pacote. Ele está na mesma condição de todos os homens. Ele está na mesma condição de toda a humanidade. E qual é a condição de toda a humanidade? De que todos pecaram. Ninguém é justo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a palavra destituídos no grego significa ser deixado para trás na corrida. É um conceito. A palavra destituídos no grego é ustereo, e é um conceito, é uma palavra conceito, que significa ser deixado para trás na corrida e falhar em alcançar o objetivo.
Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: o objetivo do homem é alcançar a glória de Deus, é se aproximar de Deus, é chegar-se a Deus. Mas todos pecaram, e porque todos pecaram, ninguém consegue chegar-se à glória de Deus. Está para trás. E aliás, pelo próprio pecado, o homem está sentenciado à morte. Porque em Romanos 6:23, a parte A do versículo, o apóstolo Paulo vai dizer: porque o salário da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, tem um homem no templo, orando, dizendo: Senhor, eu sou diferente de todo mundo, eu sou melhor que todo mundo, eu sou o cara. Mas a Bíblia está dizendo que todos pecaram, e porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Porque na terra não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. A Bíblia está sendo clara desde o Antigo Testamento. O homem não pode se apoiar de maneira alguma na própria justiça. Mas se o homem não pode se apoiar na própria justiça, se ele não pode bater no peito e dizer: eu sou o cara, onde nós devemos nos apoiar então? Onde nós devemos nos apoiar? A resposta é simples. Nós devemos nos apoiar em Jesus. É em Cristo que nós devemos nos apoiar. Tanto que a continuação, isso aqui seria apenas uma notícia ruim. Se a gente lesse só Romanos 6:23, a parte A, isso seria uma notícia péssima. Porque o salário do pecado é a morte. Se acabasse aqui, era motivo para a gente entrar em desespero. Era motivo para a gente sair correndo, gritando, desesperado, já cavando a nossa própria cova. Mas o texto não acaba aqui, porque na parte B do versículo 23 de Romanos 6, o apóstolo Paulo vai escrever: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a notícia é péssima de que o salário do pecado é a morte. Nós como pecadores estamos sentenciados à morte, mas não acaba na notícia ruim. Tem uma notícia boa, e a notícia boa é que há uma oportunidade de vida eterna, mas ela está baseada nos méritos de Cristo. E é nos méritos de Cristo em que devemos nos apoiar, pois somos justificados por meio da fé nele e no que ele fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estamos justificados pela fé em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Através do mérito de Cristo, nós fomos lavados, nós fomos santificados e nós fomos justificados. É por isso que quando nós olhamos para nós e para a nossa capacidade de nos santificar, nós podemos sim entrar em desespero, porque as nossas capacidades vão nos levar à morte. Mas se nós nos apoiarmos naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós podemos descansar no sangue de Cristo, porque através de Cristo nós fomos lavados, santificados e justificados. Em Gálatas 2, versículo 16, a Bíblia diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque quanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nós somos justificados pelo poder de Cristo, pelo sangue de Jesus, por aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. E o interessante
que nós somos justificados não pelo nosso esforço, mas pela graça e misericórdia de Jesus Cristo manifesta a nós, quando nós nem ainda queríamos ser salvos. Nós nem tínhamos noção de que estávamos condenados. E Jesus já nos preparou um plano de salvação. Nós nem ainda tínhamos a capacidade de olhar para Jesus e o amar, mas Ele nos amou primeiro. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 9, a leitura é um pouco extensa, mas o irmão vai ver a profundidade do amor de Deus por nós, porque o apóstolo Paulo começa a escrever sobre a doutrina da salvação pela graça mediante a fé, e ele começa a dizer no versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, que Ele nos vivificou estando vós ou nós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês não amavam a Deus, nós não amávamos a Deus, nós não queríamos a Deus, nós não pensávamos em Deus, nós estávamos entregues aos nossos pecados, mortos os nossos pecados, entregues aos nossos erros. Nós éramos desobedientes, rebeldes, filhos da ira. Mas Deus, no versículo 5, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus tem misericórdia, Deus tem amor, Deus tem graça para manifestar sobre nós, e a graça de Deus nos alcançou, estamos nós mortos ali. E o apóstolo Paulo é profundo quando ele diz em Romanos 5, versículo 8 a 10, que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A prova de amor de Deus, isso é a prova mais extraordinária. Deus nos amou quando nós éramos declaradamente seus inimigos, porque a Bíblia diz que o amor ao mundo constitui-se inimizade para com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, e Deus vem e manifesta o seu amor sobre nós, e por isso nós somos salvos. E em Tito capítulo 3, versículo 4 a 7, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso, quando ele diz: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Talvez nós olhamos para as nossas capacidades, e quando nós olhamos para o padrão de Deus, quando nós olhamos para o tamanho da nossa ofensa, nós possamos entrar talvez em desespero, mas através do sangue de Jesus, nós podemos ser herdeiros da promessa de vida eterna. E esse é o maior erro do hipócrita, esse é o maior erro do fariseu, porque ele está orando, se apoiando na sua própria justiça, na sua própria capacidade, nos seus próprios atos de justiça. Mas não é assim. Nós devemos nos apoiar em Cristo Jesus, porque nos apoiarmos na nossa própria justiça é como se apoiar num caibro podre.
Coloca todo o seu peso sobre um caibro que está podre, você vai cair. Mas Jesus é uma coluna inabalável. E se nós nos apoiarmos nele, de maneira nenhuma nós seremos abalados. De maneira nenhuma nós cairemos na lama. É o que Jesus vai dizer para Pedro, e eu acredito que eu já comentei isso em algum momento. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és pedra. Ou ele diz: tu és Pedro, melhor dizendo, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Ele está fazendo um jogo de palavra, porque Petros no grego significa fragmento de rocha. Então Jesus está olhando para Pedro dizendo: você é um fragmento de rocha, mas sobre essa rocha, que rocha? Jesus, essa rocha verdadeira, essa pedra fundamental, eu estou firmando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é a pedra fundamental em que nós podemos nos apoiar, e nós não seremos desamparados. E aí a oração deste publicano termina e começa, essa oração do fariseu termina e começa a oração do publicano. E a oração do publicano é a oração do quebrantado. Porque ele vai orar no versículo 13. E a oração do publicano vem em outro tom. Vem no tom de humildade e humilhação. E Jesus chega a afirmar que esse homem, esse publicano a orar, nem ao menos ousava levantar os olhos para o céu. E a palavra ousava, ou dependendo da sua tradução, vai estar escrito queria, vem do grego telo, que significa querer, ter em mente. A Bíblia está querendo dizer que nem ao menos passava pela cabeça dele levantar os olhos. E a palavra levantar vem do grego epairo, que é uma metáfora para ser erguido com dignidade, para exaltar-se. Ele estava na presença de Deus, e ele tinha tanta consciência de quem ele era, que nem ao menos passava pela sua cabeça se exaltar diante de Deus. Ele tinha tanta consciência de quem ele era, que não passava nem pela sua cabeça querer mostrar a sua própria dignidade. Por quê? Porque ele está clamando por misericórdia, dizendo: Senhor, eu sou pecador. E a palavra pecador, do grego amartolos, significa não livre do pecado ou escravo do pecado. Ele está dizendo: Senhor, eu sou escravo da condição que eu estou. Este homem está fazendo uma oração com o coração quebrantado. E o Salmo de número 51, verso 17, o salmista Davi vai dizer: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará. Ó Deus, Deus não resiste à oração de um coração quebrantado. Deus não resiste à oração de um coração contrito. Ele está fazendo o correto e se humilhando diante da mão de Deus. E é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Desde o Antigo Testamento a Bíblia fala do poder que existe na humilhação diante do Senhor. Não é sair se humilhando diante de qualquer pessoa, não, é de se humilhar diante de Deus. E nós precisamos aplicar o conceito de maneira correta, porque tem muita gente dizendo por aí que os humilhados serão exaltados. Não. Se estão te humilhando por aí, não se prepara para a exaltação, porque a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Humilhação é um ato voluntário. Quando eu me humilho, quando eu me rebaixo, quando eu me curvo, quando eu me prostro, aí eu posso me preparar para a exaltação, porque é um autosserviço. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E a Bíblia vem desde o Antigo Testamento ensinando o poder que existe na auto-humilhação diante de Deus.
Desde 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, quando a palavra de Deus diz que se o meu povo, que povo? O povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha a humilhação aí, e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Em Tiago capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Tiago vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor. Perante quem? O Senhor, e Ele vos exaltará. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Pedro vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. E na sua humilhação diante do Senhor, este homem, este publicano, ele manifesta o seu desejo de que Deus manifeste sobre ele a sua misericórdia divina. E batendo no peito, ele afirmava claramente: eu sou pecador. Ele está olhando para si mesmo, na sua condição, e dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor manifeste sobre mim a sua misericórdia. E a palavra misericórdia significa aqui reconciliar consigo mesmo, fazer paz. Ele está literalmente dizendo: Deus, eu sei que a minha carne está em guerra e que o meu pecado me faz teu inimigo, mas eu peço sobre a minha vida misericórdia. Faça paz comigo, reconcilie-me com o Senhor. E ele suplica por ser reconciliado, e ele implora por reconciliação no local correto, diante de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós não temos um Deus que olha para nós com um olhar de desprezo. Nós temos um Deus que olha para nós com um olhar de misericórdia. Talvez você errou com uma pessoa, falhou com algum parente, falhou no serviço, não te deram uma segunda oportunidade, mas Deus olha para nós e Ele tem a capacidade de se compadecer de nós, e nele nós podemos achar misericórdia e graça e ajuda em tempo oportuno. E em 1 João capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele continua esse raciocínio no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, quando ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é propiciação não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Nele nós podemos encontrar misericórdia, nele nós podemos encontrar reconciliação. Tudo que nós precisamos é ter um olhar sóbrio a respeito de quem nós somos diante de Deus. Se nós tivermos um olhar sóbrio de nós mesmos, de quem nós somos, de qual é o nosso estado diante de Deus, e confessarmos as nossas culpas, os nossos pecados, sabendo que o nosso pecado, o nosso erro tem nome, tem RG, tem endereço, tem CPF, e ele precisa ser declarado diante de Deus, nós encontramos nele perdão. E por que esse homem desejava ser reconciliado? Pois como pecador ele sabia que ele era escravo do pecado. E não existe senhor mais miserável do que o pecado. Mas através de Jesus nós podemos ser livres da escravidão do pecado.
Porque em João capítulo 8, versículo 36, o próprio Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Romanos capítulo 6, versículo 22, o apóstolo Paulo escreve: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, o seu fim leva à vida eterna. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E para fechar com chave de ouro, em Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo escreve: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós podemos ser livres através de Jesus. Através do Filho, nós podemos ser livres da escravidão do pecado. E agora eu quero lhe convidar a refletir qual tem sido a nossa oração. A nossa oração tem sido a oração do hipócrita, do fariseu, do arrogante, de alguém que tenta mostrar algo que não é diante de Deus. Ou a nossa oração tem sido como a oração do publicano, do quebrantado, que reconhece os próprios erros, as próprias falhas, que não é ninguém diante de Deus, mas mesmo assim é amado por Deus, e é alguém que Deus deseja reconciliar. Ou então nós somos parte de um terceiro grupo que nem ao menos oração temos feito, e não temos feito nada para tentar mudar a situação de quem nós somos. Eu quero lhe convidar a refletir esta noite, porque hoje Deus quer nos fazer homens e mulheres quebrantados diante do Senhor. Então curva a sua cabeça e agora faça a sua oração diante de Deus. Agora é a sua oportunidade de abrir a sua alma e dizer: Senhor, eu tenho sido um fariseu, ou Senhor, eu tenho sido um publicano, ou Senhor, eu nem ao menos tenho buscado mudança. Mas hoje, Senhor, eu quero ser quebrantado. Hoje, Senhor, eu venho diante de Ti para reconhecer quem eu sou, as minhas defasagens, os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas e as minhas transgressões. Então, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós oramos a Ti e apresentamos, Senhor, os nossos corações. Apresento-te também, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo de casa. Ó Deus Pai, essa palavra pôde entrar, Senhor, profundamente no coração. E já que nós estamos aprendendo nas últimas semanas sobre as parábolas, Senhor, eu quero pedir que cada coração que recebeu essa palavra seja um solo fértil, produtivo. Ó Senhor, manifesta a Tua graça sobre nós, nos liberta, Senhor, de quem nós somos e quebranta o nosso coração, Senhor, para nós estarmos diante de Ti, da maneira que Te agrada, da maneira, Senhor, que chama a atenção do Senhor para nós. Ó Senhor, nós queremos nos humilhar diante de Ti, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que sem Ti nós nada somos, reconhecer que nós somos carentes, Senhor, da Tua presença, e reconhecer, Senhor, que nunca nós vamos chegar a lugar nenhum se nós não estivermos em Ti. Mas hoje nós clamamos, Senhor, ao Teu nome, porque se o Filho nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. Porque agora nós fomos libertos do pecado e somos escravos de Cristo. Somos servos de Cristo, estamos submissos a Cristo, entregues a Jesus. E foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nos ajuda a permanecer firmes, Senhor. Derruba, Senhor, os pilares do nosso orgulho. Derruba, Senhor, os pilares da nossa prepotência. Lança por terra e desfaz, Senhor. Orgulho que não deixa irmãos se falarem, orgulho que não deixa, Senhor, parentes se atarem, pais falarem com os filhos, filhos falarem com os pais, orgulho que está destruindo relações, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, quebra
Tira, Senhor, o coração de pedra e coloca um coração de carne. Renova, Senhor, a nossa vida espiritual diante de Ti. Senhor, em alguns casos o nosso coração é tão duro, é tão, Senhor, autossuficiente, que nem ao menos nós conseguimos chorar diante de Ti. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode nos quebrantar, que o Senhor pode nos arrancar das correntes que nos travam. Quantas vezes, Senhor, nós não conseguimos avançar, crescer, a gente roda e para no mesmo lugar. Mas eu creio, Senhor, que hoje o Senhor está nos libertando da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa autossuficiência, da nossa incapacidade de reconhecer quem nós somos, e colocar do espelho da Tua graça diante de nós. Hoje nós vamos sair daqui, Senhor, com um olhar sóbrio de quem nós somos. Hoje nós vamos sair daqui com um olhar sóbrio de quem realmente nós somos. E nós vamos sair daqui, Senhor, com o coração aberto para sermos transformados diante de Ti. No nome santo de Jesus. Amém.